Nessa aula a gente vai aprender a calcular a derivada da função f de x igual a elevado a x. A gente já viu como faz isso para o caso onde a é igual ao e, né? Então, para esse caso, se minha f de x for e elevado a x, então a derivada dessa função vai ser o próprio e elevado a x, mas a gente não viu como faz isso para um caso geral, onde meu a é qualquer número real positivo. É o que a gente vai fazer aqui agora. Essa aula está junto com a regra da cadeia porque ela é uma aplicação direta da regra da cadeia. É a primeira técnica de derivação que a gente vai desenvolver a partir do uso da regra da cadeia. Tá? Então, é por isso que ela acaba entrando como uma continuidade da aula de regra da cadeia. Então, vamos para as contas. Né? Antes de ir direto para o desenvolvimento da fórmula, vamos fazer esse exemplo. Desculpa. Vou fazer esse exemplo. Né? Eu tenho que derivar a função y igual a e elevado a seno de x. Normalmente, as pessoas acabam tendo dificuldade para esses casos, porque como a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, elas acham que a derivada do e elevado a seno de x é o próprio e elevado a seno de x, mas não é. Aqui, né, usando aquela nomenclatura, se eu entender isso aqui como uma f de x, então a derivada da minha função f de x, que no caso aqui é a mesma coisa que escrever dy dx, né? Só é uma questão de notação, essas duas coisas são iguais, é a derivada da função e elevado a seno de x vezes a derivada do seno de x. Eu preciso aplicar a regra da cadeia, eu tenho a composição de duas funções. A função que está por fora aqui é o e elevado a x, a função que está por dentro é o seno de x. Então eu faço a derivada da por fora, avaliada na função que está por dentro, vezes a derivada da função que está por dentro. Então, a derivada do e elevado a seno de x é o próprio e elevado a seno de x vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x, como a gente já viu. Eu estou colocando esse exemplo porque a gente vai precisar de uma estrutura basicamente como essa para conseguir entender como é que é a fórmula da derivada da função a elevado a x. Como é que a gente pode usar esse e para calcular a fórmula dessa função? Bem, antes de falar especificamente, vamos lembrar uma coisa. Se eu tenho log de b na base a igual a c, isso é equivalente a escrever que a elevado a c é igual a b. Essa é a definição de logaritmo. Essa definição é importante e faz a gente conseguir, a partir dela, desenvolver uma fórmula para a derivada dessa função elevada a x. A gente sabe, né, obviamente, que o ln de a é igual ao próprio ln de a. Isso é uma obviedade. Lembrando, né, que ln de a é igual a log de a na base e. Então, o log numa base e, ele recebe esse nome especial de ln. É uma notação resumida, tá? Então, quando eu escrevo dessa forma e eu uso essa equivalência, eu posso reescrever o meu a como sendo a igual a e elevado a ln de a. Eu estou saindo daqui, onde no lugar do c eu tenho o próprio log de b na base a, por exemplo, e passando por esse lado de cá. Tá? Estou fazendo isso nessa fórmula. Deixa eu melhorar meu a aqui, que está muito feio. Então, dessa maneira. E aí, eu vou elevar x dos dois lados, para que eu tenha, de um lado, a função que eu quero diferenciar. Então, meu a elevado a x pode ser escrito como sendo e elevado a ln de a, tudo isso elevado a x. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou pegando a minha função, a elevado a x, e só reescrevendo ela. Né? E aplicando as propriedades de potência, eu poderia inclusive escrever ela assim, e elevado a x ln de a. Lembrando que o ln de a é um número. Tá? Então, é uma outra forma. Eu não sei diferenciar isso, mas será que eu consigo fazer a derivada desse cara que está aqui? Aplicando a regra da cadeia, a resposta é sim. Então, vamos lá. A derivada que eu quero calcular, a elevado a x derivada disso, que eu vou denotar por a elevado a x', é igual à derivada desse cara que está aqui.
Aplicando a regra da cadeia, igual naquele exemplo que a gente fez, a gente copia, né? É e elevado a x ln de a. Então, essa seria a derivada da função que está por fora, avaliada na função que está por dentro. E falta multiplicar pela derivada da função que está por dentro, que no caso é x vezes ln de a. A derivada de x ln de a, pela regra do tombo, é ln de a. Né? O ln de a é o número, então é x vezes o número. E essa acaba sendo a fórmula. Lembrando que esse termo que aparece aqui, se eu olhar daqui para trás e chegar aqui, é o próprio a elevado a x. Então, esse cara aqui é o a elevado a x ln de a. Conclusão, a derivada do a elevado a x é igual ao próprio a elevado a x vezes ln de a. A gente tinha visto, né, que lá no começo do curso, que a derivada da função a elevado a x era o próprio elevado a x vezes uma constante. A gente não sabia ainda calcular essa constante e agora a gente sabe. É o ln da base. Tá? Uma aplicação rápida dessa fórmula que a gente desenvolveu pode ser feita aqui. Né? Vamos supor que eu quero calcular a derivada dessa função. Então, como que é a derivada? É a própria função vezes o logaritmo da base. Só isso. Não tem mais nada. É a própria função vezes o logaritmo da base. É isso que essa fórmula está dizendo. Então, a regra da cadeia a gente usou para chegar na fórmula, mas depois que chegar na fórmula, não precisa usar ela mais. Tá? E aí, tem mais um último exemplo, só para a gente ver. Agora é um caso onde eu não tenho 3 elevado a x, eu não tenho a elevado a x, mas eu tenho a elevado a uma função. O que eu tenho que fazer? Regra da cadeia. Tem que aplicar a regra da cadeia. Então, o que eu faço? É a derivada da função. Nesse caso, né? A derivada dessa função é a derivada da função que está por fora, que é o 3 elevado a x, né? E é vezes a derivada da função que está por dentro, que é o x ao quadrado. Então, fica a derivada da função que está por fora é 3 elevado a x quadrado, vezes a derivada do x quadrado, que é 2x. Tá certo? E isso daqui é 2, deixa eu escrever aqui, 2 vezes, posso escrever assim, né? A ordem não importa, 2x vezes 3 elevado, 3 elevado a x quadrado. Então, e está faltando aqui, óbvio, né? Calma. Então, como é que a gente calcula a derivada desse exemplo, né? Eu faço a derivada da função que está por fora, que nesse caso é o 3 elevado a x, e vezes a derivada da função que está por dentro, que é o x quadrado. Né? Essa seria a aplicação da regra da cadeia. A derivada da função que está por fora, avaliada em x ao quadrado, vai ser f' de x, vai ser mantém a função, 3 elevado a x quadrado, vezes o ln da base, ln de 3. Vezes agora sim eu estou aplicando a regra da cadeia, a derivada do x quadrado, que é 2x. Isso, portanto, dá 2x ln de 3 vezes 3 elevado a x quadrado. Ok? Essa seria a resposta desse exemplo. E é uma questão de treino. A partir de agora, o que vai acontecer é que vão aparecer problemas onde essas regras se misturam. Eu tenho que aplicar, como a gente já viu nos exemplos, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, tenho que aplicar a regra do produto, a regra do quociente, a regra do tombo. Num mesmo exemplo, eu tenho que às vezes aplicar 2 ou 3 regras desse tipo. Por isso que é importante a gente ter clareza em cada uma das técnicas para poder saber diferenciar quando aplicar uma, quando aplicar outra. Treinar, fazer exercícios é fundamental, tá bom?